O fazendeiro fez. Uma nobre obesa foi entregue a um fazendeiro como punição por seu pai, mas ele a amou por inteiro e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que o peso da honra familiar era mais esmagador do que o peso da própria carne? Se sim, deixe o seu like para mostrar que se conecta com esta história e comente de qual cidade você nos assiste. Não se esqueça de se inscrever para não perder o que virá. Foi nesse mundo, forjado em etiquetas frias e julgamentos cruéis, que Lady Isabelle de Valois aprendeu a verdade mais dolorosa. Sua existência, aos 23 anos, era uma afronta. O Duque Armand, seu pai, era um homem forjado em ouro e granito, e sua paciência para imperfeições era inexistente. Isabelle era uma mancha, um erro estatístico em uma linhagem que prezava a esbeltez e a graciosidade. Ela possuía um intelecto afiado e um sorriso que, quando permitido, iluminava a alma, mas isso importava pouco. O que importava era o corpo que o destino ou o excesso de prazeres da corte lhe haviam concedido. Vasto, pesado, um monumento vivo à sua falta de disciplina, segundo o duque. Ela era, na verdade, a principal piada sussurrada nos salões de baile, a noiva que nenhum nobre aceitaria, o fardo que ele precisava descartar. A decisão foi anunciada durante um jantar de inverno, em meio ao tilintar de talheres de prata e ao cheiro sufocante de jasmim e desinfetante. O Duque Armand não elevou a voz, mas cada palavra dele desceu sobre Isabelle como uma camada de gelo. Ela havia, ele explicou secamente, desperdiçado todas as oportunidades de se casar bem, de honrar seu nome. Sua falha em apresentar uma figura aceitável para a sociedade era uma ofensa grave. A punição não seria o confinamento em um convento, o destino usual de filhas inconvenientes, mas algo muito mais humilhante: o exílio na terra. Ele a entregaria, não como esposa, pois nem isso o fazendeiro ousaria supor, mas como uma troca, um pagamento por dívidas antigas, um peso que ele estava disposto a transferir, desde que nunca mais precisasse suportar a visão ou o escândalo dela na corte. O destinatário era Elias Thorne, um fazendeiro de posses consideráveis, cujas terras ficavam nos confins do ducado, a 3 dias de viagem, isoladas pela neblina e pelo trabalho. Elias não era um servo, mas um homem livre e orgulhoso, descendente de agricultores que haviam pago tributos ao ducado por gerações. Ele havia provado seu valor, e a sua honra era a moeda mais valiosa que ele possuía. O duque o respeitava o suficiente para usá-lo como lixeira pessoal. Isabelle não protestou. Anos de vergonha a haviam ensinado a se mover apenas na defensiva, protegida por camadas de sarcasmo e indiferença. A dor era um velho conhecido, e a humilhação, uma roupa de seda que ela usava diariamente. Ela apenas acenou, seus lábios apertados, enquanto o duque formalizava a transação. O dote de Isabelle seria a própria dispensa de sua presença na capital, mais uma pequena soma de terras infrutíferas que o duque não se importava em perder. A viagem foi excruciante. Ela foi colocada em uma carruagem fechada, suas vestes de seda cinzenta, que mal cabiam, roçando no estofamento de veludo mofado. O cheiro da cidade, de incenso, vinho e esgoto, foi lentamente substituído por um aroma de terra úmida, feno e esterco. A paisagem mudava de avenidas arborizadas para estradas esburacadas e lamacentas. O sol batia e desaparecia, e o tempo parecia se esticar numa tortura sem fim. Ao final do 3º dia, quando o sol estava se pondo e tingia o céu de um laranja profundo e cansado, a carruagem parou. O silêncio que se seguiu não era o silêncio da cidade, interrompido por sinos ou vozes distantes. Era um silêncio denso, cheio de sons da natureza, o farfalhar das folhas de milho, o mugido suave de uma vaca, o zumbido de insetos noturnos. O cocheiro abriu a porta com um gemido de dobradiças enferrujadas. Isabelle respirou fundo o ar frio e limpo.
Era o cheiro de vida crua, despretensiosa, e era avassalador. Ela tentou descer, mas seus pés estavam dormentes e o peso de seu corpo parecia traí-la. Ela tropeçou e a porta da carruagem pareceu se inclinar sob sua pressão. Então ele apareceu. Elias Thorne não se parecia com os homens da corte. Eles eram pálidos, vestiam sedas coloridas e cheiravam a loções caras. Elias era grande, não excessivamente alto, mas construído como um carvalho. Sua camisa de linho áspero estava levemente manchada de terra, e ele usava calças de couro espesso. Seu rosto era quadrado, marcado por linhas de sol e esforço. Suas mãos, que seguravam um lampião de querosene, eram ferramentas vivas, grossas e calosas. Ele não usava peruca. Seu cabelo escuro caía sobre a testa molhado de suor. Seus olhos, no entanto, eram o que prendiam Isabelle. Eles não eram zombeteiros, nem cheios de pena, nem mesmo de nojo. Eles eram simplesmente observadores. De uma cor verde acinzentada, eram os olhos de alguém acostumado a ler o clima, a saúde de um animal ou a verdade por trás de uma mentira. Elias não estendeu a mão para ajudá-la. Ele simplesmente esperou. Um longo momento se arrastou, enquanto Isabelle, sem fôlego pelo esforço, conseguiu firmar-se no chão. A luz bruxuleante do lampião iluminava a cena. A nobre arruinada, pesando 1 tonelada em seda amassada e joias que pareciam ridículas no campo. E o fazendeiro, paciente e silencioso. Lady Isabelle de Valois, disse Elias, sua voz grave e baixa, como o som da terra sendo arada. Não havia título ou ironia em seu tom, apenas reconhecimento dos fatos. Isabelle conseguiu apenas sussurrar, o medo e a exaustão drenando sua energia. Eu sou. Elias acenou com a cabeça. Eu sou Elias Thorne. O duque enviou a documentação. Ele não a convidou a entrar na casa, que era uma construção robusta de pedra e madeira, com fumaça subindo pela chaminé e um cheiro delicioso de pão assando. Ele apenas virou as costas e começou a caminhar em direção à porta. Suas coisas estão aqui, disse ele, apontando para 2 arcas de mogno que haviam sido retiradas da carruagem e colocadas desordenadamente na varanda. Eu não tenho criados para arrastá-las. Se quiser trazê-las para dentro, terá de fazê-lo sozinha. O choque cortou a apatia de Isabelle. Arrastar? Ela, Lady Isabelle, arrastar seus próprios pertences? Na corte ela tinha 3 criadas apenas para ajudá-la a vestir-se. Ela olhou para as arcas. Eram pesadas, cheias de vestidos caros e itens de toilette luxuosos, inúteis agora. Eu não consigo, ela respondeu, e o pavor em sua voz a surpreendeu. Ela não estava sendo mimada, estava sendo honesta. Aquele esforço, somado ao seu peso e à viagem, parecia impossível. Elias parou no batente da porta e olhou por cima do ombro. Seus olhos escanearam a figura inflada de Isabelle, mas não houve julgamento, apenas uma avaliação fria da mecânica do corpo. Não disse que tinha de conseguir agora, ele respondeu, mas terá de conseguir eventualmente. As arcas não serão movidas por si mesmas. E eu não sou seu servo, Lady Isabelle, sou apenas o homem a quem você foi entregue. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. O som foi suave, mas final. Isabelle ficou parada na escuridão crescente, o lampião do cocheiro sendo extinto. O ar fresco da noite começou a mordê-la. Sua raiva, lenta e ardente, começou a queimar através da exaustão. Ele era rude, abominável, um selvagem. Ele não a tinha tratado com o devido respeito, nem mesmo com o mínimo de cortesia humana. Mas, pela primeira vez em anos, alguém havia lhe falado a verdade sem disfarces. Ele não tinha lhe oferecido ajuda falsa. Ele apenas havia declarado um fato. Ela ficou ali por talvez 5 minutos, ouvindo o silêncio da fazenda. Finalmente, o instinto de sobrevivência superou a dignidade ferida. Ela deu um passo em direção às arcas. Seu corpo protestou. Ela estava acostumada a ficar sentada, a ser conduzida, a ser servida.
Ela se ajoelhou com dificuldade, sentindo a terra úmida através do tecido fino de sua saia. A primeira arca era a mais pesada. Ela tateou em busca da alça, sentindo a madeira áspera. Ela puxou e a arca mal se moveu. O suor brotou em sua testa. A humilhação era agora física, tangível. Seu corpo era sua prisão e ele estava se recusando a obedecer. Lá dentro, na pequena janela da cozinha, ela podia ver a sombra de Elias. Ele estava lá, quieto, provavelmente assistindo, saboreando seu sofrimento. Não, ela corrigiu a si mesma. Ele estava apenas vivendo. Ele estava cozinhando, talvez. Com um grunhido de esforço, ela empurrou a arca. Não conseguindo levantá-la, ela a arrastou alguns centímetros de cada vez, o som da madeira raspando na varanda parecendo alto como um trovão. Ela parava, ofegava, o coração batendo dolorosamente em seu peito, e recomeçava. Levou quase meia hora para mover a primeira arca aos poucos metros até a porta. Quando ela alcançou o batente, estava tremendo, suja e quase chorando de frustração. Ela empurrou a porta aberta com o ombro. A cozinha estava aquecida e cheia de luz amarela. Elias estava de pé, virado para o fogão de ferro, mexendo algo numa panela grande. O cheiro de guisado de carne e ervas atingiu Isabelle como uma onda de conforto bruto. Ela cambaleou para dentro, apoiando-se no batente. Elias se virou. Ele não fez um comentário sobre sua aparência deplorável. Ele apenas a encarou com aquela mesma atenção desapaixonada. Fez um bom trabalho com a primeira, ele disse, voltando-se para o fogão. O resto pode esperar até amanhã. O jantar está pronto. Ela não sabia o que doía mais. A indiferença dele ou o fato de que ele a havia forçado a se mover. Ela queria gritar que não comeria, que voltaria para o duque, que ele era um bruto. Mas a fome, a verdadeira fome de alguém que não comia de verdade há dias, a calou. Ele apontou para uma mesa rústica de madeira, posta com pratos de cerâmica simples. Um pão integral estava no centro e uma jarra de água. Sente-se. Isabelle obedeceu, sentindo-se estranhamente pequena na vastidão da cozinha. A cadeira era de madeira dura, sem estofamento. Ela se sentou e a cadeira rangeu levemente sob seu peso. Ela esperou que ele risse. Ele não riu. Elias serviu o guisado, uma porção generosa de carne escura, batatas e cenouras, e colocou o prato na frente dela. Ele se sentou do outro lado da mesa. Aqui nós comemos o que a terra nos dá, ele explicou, enquanto pegava um pedaço de pão. Não é comida de corte. Isabelle olhou para a comida. Era simples, mas parecia infinitamente mais substanciosa do que as porções delicadas de aves e cremes que ela era obrigada a comer na corte. Ela pegou a colher, suas mãos ainda tremendo. O primeiro bocado a atingiu com uma intensidade que a fez fechar os olhos. Era quente, salgado, rico em sabor. Era a comida de um homem que sabia como alimentar a si mesmo e a sua terra. Enquanto comia, ela observou Elias discretamente. Ele comia devagar, metodicamente, seus movimentos firmes e controlados. Ele não a olhava diretamente enquanto ela estava comendo. Ele respeitava o silêncio e o ato de se nutrir. Essa simples cortesia, a ausência de julgamento enquanto ela se empanturrava de guisado como uma faminta, fez algo que a raiva de seu pai jamais conseguiu. A fez se sentir verdadeiramente nua. Na corte, a obesidade era uma ofensa visual. Aqui, era apenas mais uma característica de seu corpo. O que devo fazer? Ela perguntou finalmente, sua voz rouca, o prato meio vazio. Elias mastigou lentamente. O que o duque lhe disse? Que eu seria entregue, que eu moraria aqui, que eu deveria ser de alguma utilidade. Um sorriso amargo e minúsculo passou pelo rosto de Elias. O duque me entregou uma esposa que não é esposa, uma prisioneira que não tem correntes. Ele não me disse para o que você serve, Lady Isabelle. Ele apenas me disse que você era um estorvo. Eu sou um estorvo, ela admitiu, a dor rasgando.
Talvez, disse Elias, olhando para ela pela primeira vez desde que começaram a comer. Mas eu não mantenho estorvos. Se você estiver aqui, terá de trabalhar. Esta casa não tem criados. A fazenda é vasta e ingrata. Ele se levantou e pegou o lampião. Seu quarto é no andar de cima. É pequeno e limpo. Está ao lado do meu. Isabelle estremeceu com a implicação da proximidade. Eu dormirei sozinha, ela declarou com a última faísca de sua dignidade. Claro, Elias respondeu, sem qualquer zombaria em seu tom. O arranjo do Duque não era um casamento, Lady Isabelle. É um acordo comercial. Eu não tenho interesse em seu corpo. Eu tenho interesse em meus campos e em meu sono. E você, pelo que vejo, não tem interesse em nada além de sentir pena de si mesma. Amanhã de manhã, às 5, você acordará e virá para a cozinha. Você fará o café da manhã. Se não souber cozinhar, aprenderá. Ele a deixou sozinha, o lampião se afastando pela escada de madeira rangente. Isabelle ficou sentada na mesa fria, o cheiro de carne e terra ainda no ar. Pela primeira vez em sua vida, ela estava completamente sozinha, despojada de suas prerrogativas e de seus confortos. E pela primeira vez, ela enfrentava um homem que a via não como um objeto de repulsa, mas como um recurso inexplorado que precisava ser posto a trabalhar. Esse era o verdadeiro castigo e o primeiro vislumbre de uma salvação que ela jamais poderia ter imaginado. Ela tinha sido entregue, mas não descartada. Ela tinha um propósito, ainda que fosse apenas cozinhar o café da manhã às 5 da manhã, no escuro do campo. Ela encostou a cabeça na madeira áspera e finalmente as lágrimas vieram, não de vergonha, mas de um estranho e avassalador alívio. O fazendeiro fez a Lady Isabelle entender que uma nobre obesa foi entregue a um fazendeiro como punição por seu pai, mas ele a amou por inteiro. Não era um destino de morte, mas sim de trabalho duro. Você lembra de um tempo em que o valor de uma mulher era medido pelo tecido de seu vestido e não pela força de suas mãos? Se você gosta de histórias de superação e transformação, deixe seu like agora mesmo, comente de qual cidade está assistindo e se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo desta jornada intensa. Ela encostou a cabeça na madeira áspera e, finalmente, as lágrimas vieram, não de vergonha, mas de um estranho e avassalador alívio. Esse alívio, porém, durou pouco, engolido pela realidade fria e crua daquela cozinha escura. O alívio não pagava a conta. O relógio de sol do campo não dava trégua aos privilégios. Às 5 da manhã, a escuridão era completa e opressiva. O ar era tão gelado que parecia quebrar ao ser respirado. Isabelle despertou abruptamente, o corpo protestando contra o colchão fino e a noite mal dormida. O peso de seu corpo era agora agravado pela rigidez muscular. Cada movimento era uma tarefa hercúlea. Ela desceu as escadas lentamente, segurando-se no corrimão gasto, e a madeira rangeu sob seus pés, um som alto e intrusivo no silêncio da madrugada. A cozinha estava fria como uma câmara mortuária. Ela tropeçou na escuridão até encontrar a lareira, sentindo o cheiro forte de carvão úmido e mofo. Tentou acender o fogo, lembrando-se vagamente dos serviçais em sua casa, mas suas mãos tremiam e o fósforo parecia queimar rápido demais. O papel não pegou. Apenas soltou fumaça ácida que pinicou seus olhos. Não use lenha verde, Lady Isabelle. Ela fuma e não aquece. Use a lenha rachada que está sob a bancada. A voz de Elijah a assustou. Ele estava parado na porta, uma silhueta imensa contra a penumbra cinzenta que começava a atingir o céu. Ele não a repreendeu. Apenas indicou o erro de forma direta, sem emoção. Eu não sei. Ninguém nunca me ensinou a fazer fogo. Este não é um salão de chá onde as damas debatem filosofia. Isto é a vida real. Aprenda. O tempo não espera por sua inépcia. Ele acendeu um lampião a querosene, pendurando-o em um gancho.
A luz amarelada revelou o contorno severo de seu rosto, iluminando as linhas de cansaço e teimosia ao redor de seus olhos. Ele não estava de avental, estava com roupas de trabalho, botas enlameadas, calças de brim grosso e uma camisa de flanela pesada. Ele estava pronto para o dia, e o dia tinha começado há horas para ele. Ele apontou para um saco de farinha de milho. Farelo, pão, leite. O café da manhã precisa estar pronto em 1 hora. Meus homens chegam para comer às 6h30. Se eles não comerem, não trabalham. Se não trabalham, perdemos dinheiro. Se perdemos dinheiro, você terá que trabalhar mais para compensar. Isabelle sentiu o pânico gelar suas entranhas. Ela nunca havia tocado em ingredientes crus, exceto para beliscar frutas frescas. Não posso fazer isso em 1 hora. É impossível. Impossível é a palavra que os preguiçosos usam para se justificar. Comece com a água para o café e o mingau. O fogão de ferro fundido está frio. Coloque a lenha seca sob ele e abra o registro. Ela obedeceu desajeitada. Ela carregou um balde de água, sentindo o peso cortar a circulação de seus braços. Quando a água ferveu, ela misturou a farinha de milho sem jeito. O resultado foi um líquido empelotado, ralo e pálido. Um insulto à alimentação humana. Elia observou tudo em silêncio enquanto afiava uma faca longa de açougueiro, o som metálico e rítmico ecoando na cozinha. Quando ela serviu a primeira porção para si mesma, tentando provar o mingau intragável, ele a deteve com a ponta da faca. Não prove, sirva. Não há tempo para contemplação. Às 6h30, os primeiros fazendeiros começaram a chegar. Homens grandes, fortes e silenciosos, vindos do nevoeiro frio. Eles pararam na porta, tiraram seus chapéus e se sentaram à mesa longa, com uma reverência respeitosa ao chefe. Seus olhos passaram por Isabelle, não com malícia, mas com curiosidade distante, como quem observa um pássaro exótico preso numa gaiola. Elia serviu a eles o mingau e o pão duro que ela havia preparado. Ele próprio comeu o mesmo, sem fazer comentários. Isabelle esperava uma explosão, uma crítica, mas o fazendeiro parecia considerar o mingau queimado e insosso apenas como um fato inconveniente, não uma afronta pessoal. Quando todos terminaram, Elia se levantou. Hoje você virá ao celeiro. Você não sabe cozinhar, mas pode contar. Contaremos o estoque de grãos. Contar grãos? Mas eu não estou vestida para o celeiro. Meu vestido... Seu vestido não importa. Seus braços, sim. Ele a arrastou para fora. O sol havia rompido o horizonte, mas o campo estava úmido e barrento. O ar cheirava a esterco, terra molhada e feno. Isabelle, acostumada apenas aos perfumes franceses e à cera de polimento, cambaleou ligeiramente com a intensidade do odor. O celeiro era uma estrutura cavernosa, com feixes de luz solar entrando pelas frestas das tábuas. A poeira pairava no ar como névoa dourada. O chão estava forrado com sacos e pilhas de trigo, cevada e milho. Era um armazém de riqueza bruta, a verdadeira moeda de seu pai. Ele lhe deu um caderno e um lápis. Cada saco tem uma marca de peso. Eu preciso de um inventário completo e preciso até o final do dia. Se você errar na contagem, passará a noite inteira recontando. A tarefa era humilhante. Ela se ajoelhou, o tecido fino de seu vestido luxuoso roçando na sujeira. Seus dedos gordinhos, mais acostumados a segurar xícaras de porcelana, lutavam para manusear o lápis e a folha. O cheiro do trigo era pesado, quase doce, e o esforço de se levantar e se ajoelhar repetidamente a deixava ofegante e suada. Elia trabalhou no celeiro com ela, mas em tarefas diferentes, consertando um arado, verificando o moinho. Ele estava constantemente em movimento, sua força parecendo inesgotável. Ele não falava com ela, mas sua presença era um lembrete constante da vigilância, um chicote silencioso. Isabelle trabalhou até o meio-dia, o estômago roncando e os joelhos doendo. Quando ela finalmente terminou a primeira linha de sacos, o papel estava manchado de suor
e terra. Ela sentiu uma dor lancinante em suas costas, uma dor que ela nunca havia experimentado antes, mais profunda do que qualquer dor emocional. Ao meio-dia ele parou e a chamou. Almoço! A comida era simples, feijão, carne salgada e um pão mais consistente que o café da manhã. Eles comeram juntos, mas separados, sentados em caixotes de madeira na varanda dos fundos. O silêncio era tão denso quanto o feijão. Isabelle reuniu coragem. Por que você faz isso? Por que me trata como um animal de carga? Ele mastigou lentamente a carne, olhando para o campo aberto, onde os trabalhadores descansavam à sombra das árvores. Porque você tem a capacidade de ser útil, Lady Isabelle, mas se recusa a exercê-la. Se eu a tratasse com a delicadeza que seu pai lhe deu, você morreria de tédio ou inanição aqui. Você foi entregue como punição, e a punição é o trabalho. A punição que transforma a ociosidade em produtividade. Mas eu sou uma dama. Meu lugar não é neste celeiro. Seu lugar é onde você pode ser mais produtiva. Eu não casei com uma dama. Eu casei com uma dívida. E a dívida está sendo paga em suor. Essa honestidade brutal, desprovida de qualquer cortesia social, atingiu-a mais fundo do que qualquer insulto sobre seu peso já fizera. Ele não a odiava. Ele simplesmente não a via. Ela era um objeto a ser recondicionado. Ela voltou ao celeiro, mas a motivação havia mudado. Ela não estava trabalhando por medo de Elia, mas por um desejo crescente de provar a si mesma que não era inútil. Ela começou a contar mais rápido, ignorando a dor nos joelhos e o suor que escorria por suas têmporas. O cheiro de seu corpo, antes um perfume pesado e enjoativo, agora era o cheiro salgado do esforço. Ao final do dia, quando o crepúsculo cobriu o campo com um manto roxo escuro, ela entregou o caderno a ele. Terminei. Elia pegou o caderno e o folheou sem pressa. Ele levou para a mesa da cozinha, acendeu o lampião e pegou o seu próprio inventário, que estava guardado num cofre de ferro. Ele começou a conferir as notas dela. O silêncio era agonizante. Isabelle ficou parada, respirando fundo, o corpo vibrando de exaustão. A cozinhar era doloroso, mas contar grãos era uma agonia física que a levava ao limite. Finalmente, ele fechou o caderno dela com um baque seco. 63 erros. O chão pareceu ceder sob seus pés. 63. Todo o seu esforço, toda a sua dor. Eu não. Os números não mentem, Lady Isabelle. Você anotou o número do saco, mas não o peso exato de alguns deles. E você pulou a última fileira, pensando que eu não notaria. Ele não estava bravo, estava desapontado com a ineficiência dela. Eu estava exausta. Eu nunca trabalhei assim. A exaustão é uma desculpa, não um resultado. Você voltará para o celeiro, agora, e não sairá de lá até que eu possa confiar neste inventário. Ele se levantou, mas parou antes de sair. Ele não a mandou sozinha de volta ao frio. Leve o lampião. E uma manta. Está ficando muito frio. Não pense que vou permitir que você morra de hipotermia por preguiça. Se você ficar doente, eu perco um par de mãos. Essa concessão, essa pequena preocupação pragmática com sua sobrevivência, foi a única bondade que ele demonstrou, e era tão fria e calculada quanto o restante de suas ações. Isabelle voltou para o celeiro escuro, segurando o lampião. O cheiro de terra era agora seu cheiro. Ela se sentou em um saco de trigo, cobriu-se com a manta áspera e começou a recontar. A noite era longa e fria. Ela começou a perceber que o maior castigo não era a perda de seus privilégios ou o repúdio de seu marido. O maior castigo e a maior chance de salvação era a solidão implacável da responsabilidade. Ela estava sendo forçada a olhar para sua própria inutilidade e a transformá-la em algo palpável e valioso. E naquele silêncio, sob a luz tremulante do lampião, ela começou a sentir, pela primeira vez em sua vida, que talvez ela fosse, de fato, um recurso inexplorado, esperando para ser posto à prova.
A dor em seu corpo era real, mas a dor na alma estava começando a ceder lugar a uma determinação feroz. Ela não era mais Lady Isabelle, a obesa mimada. Ela era Isabelle, a nova contadora de grãos do fazendeiro, e ela faria a contagem certa, nem que isso custasse sua última gota de energia. Enquanto a noite avançava e o ranger do vento substituía o som do faqueiro de prata em sua memória, ela começou a entender o ritmo da fazenda. Um ritmo de esforço constante e resultado imediato. Ela não estava lutando contra a gordura, contra os boatos ou contra o pai. Ela estava lutando contra a natureza, e a natureza não se importava com títulos de nobreza, apenas com o trabalho honesto. Ela tinha sido entregue como punição, mas o fazendeiro, com sua indiferença calculista, estava, na verdade, forçando-a a um renascimento brutal e necessário. Ele a tinha amarrado ao chão com o peso do trabalho, e era ali, na sujeira do celeiro, que ela começava a encontrar sua verdadeira base. O cheiro de feno e o calor fraco do lampião eram agora seus únicos amigos. Ela recontou a última fileira e, desta vez, conferiu 3 vezes. Não havia espaço para erros. O sol logo nasceria. Ela tinha uma refeição a preparar. Ela era Lady Isabelle e ela tinha sido feita para o trabalho. Elijah acordou antes do amanhecer, como de costume. Ele esperava encontrá-la dormindo no celeiro, derrotada pelo frio e pelo tédio. Para sua surpresa, quando desceu as escadas, o fogo na lareira já estava crepitando vigorosamente, a lenha seca estalando. O cheiro de café forte já pairava no ar. E na mesa, em vez do mingau ralo de ontem, havia pães que, embora ainda um pouco disformes, pareciam comestíveis, e o mingau tinha uma textura cremosa. Isabelle estava curvada sobre a bancada, o rosto sujo de cinzas, mas os olhos brilhantes com uma energia que ele nunca tinha visto nela antes. Ela vestia roupas mais simples agora, uma saia escura e uma blusa que Elijah reconheceu como pertencente à sua mãe falecida. Um tecido grosso, prático. Ela endireitou-se e estendeu o caderno, os dedos ainda tremendo, mas o olhar firme. O inventário está correto, Sr. Elijah. Eu o conferi 4 vezes. Não há 63 erros, há 0. Ele pegou o caderno, sua expressão impassível. Ele não o conferiu imediatamente. Ele olhou para os pães. O café da manhã é importante. Eu usei menos água e mais farinha. E usei um pouco de mel que encontrei na despensa para dar liga aos pães. Ele sentou-se à mesa, pegou um pão e mordeu-o. O pão estava quente, denso e saboroso. Ele engoliu e olhou diretamente para ela, pela primeira vez desde que ela chegou, com um vislumbre de algo além de indiferença. Eu não gosto de mel no pão. Isabelle piscou, mas não recuou. Não é para o seu gosto, é para a funcionalidade. Dá energia aos homens. Ele assentiu lentamente. Era o mais próximo de um elogio que ela já havia recebido dele. Ele comeu o restante do pão em silêncio e depois se levantou para conferir o inventário. Enquanto ele estava debruçado sobre a mesa, Isabelle sentiu uma onda de tontura, mas não de exaustão, e sim de orgulho. Ela havia sobrevivido. Ela tinha criado algo funcional. 3 erros. O sorriso dela desapareceu. Mas como? Você contou 2 sacos de cevada como trigo. A marca é diferente, Lady Isabelle. Olhe de perto. Ele mostrou-lhe as anotações e ela viu o erro. Era uma distinção sutil, mas crucial para a gestão do campo. Meu trabalho nunca termina? O trabalho de quem é responsável jamais termina. Você se concentrou no esforço físico, mas não na precisão que o trabalho exige. Você tem a força para se ajoelhar, agora precisa da inteligência para diferenciar os grãos. O que ele estava lhe ensinando ia além da culinária ou da contagem. Ele estava ensinando que a utilidade exigia atenção e respeito aos detalhes. Ela tinha que aprender a não apenas fazer, mas a entender o que estava fazendo. O que devo fazer hoje? Ele pegou um casaco de lã pesado de um cabide. Venha comigo. Hoje você aprenderá sobre o solo.
Ela o seguiu para fora, aceitando o destino de se cobrir de sujeira mais uma vez. O campo a engolia e, estranhamente, ela estava parando de lutar contra a areia e a terra. Ela estava começando a sentir a vida pulsando sob seus pés. Ela havia sido entregue como punição, mas o fazendeiro estava pavimentando o caminho para a sua própria redenção. Um campo de cada vez, um grão de cada vez. A nobre obesa estava sendo moldada, não pelo sofrimento, mas pelo trabalho. E o fazendeiro, indiferente, apenas observava a transformação que sua disciplina estava forçando. Ele não a amava, mas a estava tornando digna de ser amada. O amor surgiu onde a punição havia fincado raízes, provando que uma nobre obesa foi entregue a um fazendeiro como punição por seu pai. Mas ele a amou por inteiro e deixou todos aqueles que a conheciam em profunda reflexão sobre o significado da verdadeira união. Você lembra de um tempo em que a dignidade precisava ser conquistada, não herdada? Quando o esforço definia o valor de uma pessoa e não o sangue que corria em suas veias? Essa é a história de Elara e Elias, um testemunho de que a mais profunda transformação, muitas vezes, exige a mais dura das terras para florescer. Se você se sente tocado por histórias de superação e amor improvável, deixe seu like agora e comente de qual cidade você está assistindo para que possamos sentir a força de nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o restante desta saga. O casaco de lã era áspero e cheirava a fumaça antiga e a algo que ela só podia descrever como a própria quietude do campo. O frio penetrava, mas era um frio limpo, diferente da umidade fétida de seu antigo quarto na cidade. Elias caminhava à frente, a silhueta firme contra o céu cinzento de inverno, que ameaçava desabar em neve a qualquer momento. Eles alcançaram o limite mais distante da propriedade, onde a terra havia sido deixada em repouso desde a última colheita. O solo respira. Você pode sentir? Elara parou, ofegante. O esforço para caminhar sobre a terra irregular, mesmo com o apoio de um tronco seco que ele lhe dera, era imenso. Ela tentou sentir algo além da dor nos joelhos e do ar gelado queimando seus pulmões. Não, eu sinto apenas frio. Elias se ajoelhou sem dificuldade, tirando um punhado de terra escura e úmida. O cheiro de matéria orgânica, fermentação e musgo subiu. Um aroma complexo que Elara jamais havia associado a algo tão mundano quanto terra. Você deve parar de usar seus olhos de aristocrata para ver a vida. Olhe com as mãos. Sinta a textura. A respiração não é o ar que entra e sai, é a troca. Se estiver muito compactada, ela sufoca. Se estiver muito solta, ela não tem estrutura. Ele lhe entregou o punhado. A terra estava fria e se desfez em sua palma, deixando um resíduo fino e pegajoso. Ela sentiu uma repulsa inicial, mas lembrou-se da ordem. Sentir. É densa. É vida em repouso. Cada elemento aqui tem um propósito. O barro segura a água. A areia a filtra. A matéria orgânica alimenta o que virá. Você vê apenas a sujeira, mas o fazendeiro vê a promessa. Você foi ensinada a valorizar apenas o fruto maduro. Mas o que é o fruto sem a raiz? Elara permaneceu em silêncio enquanto ele traçava linhas na terra com a ponta de uma ferramenta rústica. Ele explicava sobre a profundidade da aragem, sobre a importância de quebrar os torrões de inverno e sobre o ciclo de descanso que a terra exigia para se renovar. A voz dele era monótona, prática, mas a paixão pela terra era evidente em cada gesto preciso e cuidadoso. Ele não estava falando sobre agricultura, estava falando sobre paciência. Nas horas seguintes, Elara usou a enxada. O trabalho não era apenas pesado, era repetitivo e humilhante. Ela tinha que abrir pequenos sulcos, não mais largos que seu pulso, e garantir que a profundidade fosse uniforme. Seus braços queimavam, e o suor, que antes ela jamais imaginara em si, escorria sob o casaco, misturando-se com a poeira que subia a cada golpe. Em um momento, exausta, ela tropeçou em uma pedra oculta e caiu de joelhos.
O impacto a fez soltar um gemido de dor. Elias estava a metros de distância, mas se virou instantaneamente. Ele não correu, apenas caminhou com a calma habitual, chegando ao lado dela. Ele não estendeu a mão para ajudá-la a levantar, algo que qualquer cavalheiro faria. Em vez disso, ele a observou de cima, com as mãos na cintura. Levante-se, a terra não se importa com a sua dor. A aspereza do comentário, no entanto, foi seguida por um ato inesperado. Ele se abaixou, mas não para ela. Ele pegou a pedra que a derrubara, examinou-a e a jogou na pilha que já tinham coletado. A vida no campo é sobre remover os obstáculos silenciosos. Se você tivesse olhado para onde estava indo, teria evitado. Você precisa estar presente. A distração é um luxo que o solo não tolera. Ela lutou para se levantar, usando a enxada como apoio. A dor era aguda, mas a vergonha de ser observada por ele superava o desconforto físico. Eu não fui feita para isso. Fomos feitos para o que nos esforçamos para ser. Seu pai a fez uma nobre. O que você fará de si mesma é sua própria responsabilidade. Agora, continue. Aquele dia foi o ponto de inflexão na aceitação do seu corpo. Os meses anteriores haviam sido uma luta contra a fome e o cansaço, mas ela ainda se via como um espírito delicado preso em uma prisão de carne. Naquele dia, contudo, a carne se tornou uma ferramenta. Seus quadris largos lhe davam estabilidade para cavar. O peso extra lhe dava inércia contra a resistência da terra. Pela primeira vez, seu tamanho não era uma falha, mas uma característica. Ao anoitecer, quando voltavam para a casa, ela carregava um peso que era mais do que a enxada. Era o peso da responsabilidade, o peso da dignidade que estava sendo lentamente reconstruída. Os dias se transformaram em semanas e a rotina se aprofundou. Elara assumiu tarefas que exigiam paciência e repetição. Ela limpava o celeiro, mantendo os fardos de feno organizados de forma metódica. Ela tricotava as meias de lã para o inverno que se anunciava e passava longas horas na cozinha, não apenas cozinhando, mas administrando os estoques de forma rigorosa, aprendendo a calcular exatamente o que comer e o que guardar. A proximidade física com Elias era constante, mas sempre mediada pela necessidade do trabalho. Eles jantavam em silêncio na cozinha, o único som sendo o crepitar da lenha e o tilintar dos talheres. Uma noite, enquanto Elara pesava farinha para o pão da manhã seguinte, Elias se aproximou. Ele acabara de chegar da inspeção noturna dos animais, e o cheiro de suor, fumaça e couro molhado pairava no ar. O tempo mudará antes da manhã. Precisamos recolher a última pilha de lenha seca que deixei perto do riacho. Ela está pesada. Elara sentiu um arrepio. A tarefa era perigosa, escorregadia e longe da casa. Sozinha? Você não está sozinha. Os cavalos farão a maior parte. Mas você deve amarrar as toras. Você tem nós firmes. Venha. O luar era escasso e prateado, mal perfurando as nuvens densas. A floresta era um lugar de sombras escuras e sons inquietantes, ruídos de animais noturnos e o sussurro constante do riacho. Elara odiava a floresta. Era o domínio da natureza selvagem que ela mal começava a respeitar. Chegando à pilha de lenha, Elias começou a empilhar as toras sobre um trenó improvisado, puxado por um cavalo robusto e paciente. O trabalho era sincronizado e silencioso. Em um momento, Elias ergueu uma tora excepcionalmente grossa, mas sua mão escorregou e o peso se voltou para o seu lado. Ele conseguiu evitar a queda da tora, mas ela roçou violentamente em seu antebraço. Ele não soltou um som, mas Elara viu a expressão de dor momentânea em seu rosto, iluminada pela lanterna que ela segurava. Você está ferido. Ele balançou a cabeça, recusando-se a parar. É apenas um arranhão. Amarre este nó. Elara se ajoelhou e viu o corte. Era fundo, e o sangue já começava a atingir a lã escura do casaco. Pela primeira vez, ela viu a fragilidade sob a armadura de sua indiferença. Não é um arranhão. Pare. Ela largou a lanterna e, instintivamente,
Rasgou um pedaço da barra de seu próprio avental. A seda já havia dado lugar a um linho resistente, mas ainda era macio o suficiente para fazer um curativo. Elias a observou enquanto ela pressionava o tecido sobre o ferimento. Ele não a impediu. A proximidade era intensa. Ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro de pinho e terra, que era a sua assinatura. As mãos dela, calejadas pelo trabalho, eram firmes e inesperadamente gentis. Você precisa desinfetar isso. A sujeira pode entrar. Faremos isso quando chegarmos a casa. Ela amarrou o nó do curativo, um nó firme, como ele a ensinara a fazer nos feixes de trigo. Ela não estava mais tremendo de medo da floresta, mas de algo mais profundo, o reconhecimento da humanidade dele. Quando terminaram de carregar a lenha, Elias estava mais calado do que o normal. No caminho de volta, Elara decidiu que precisava quebrar o silêncio. Por que você é assim, tão rígido? Ele levou alguns passos antes de responder, o som da respiração dos cavalos e o ranger do trenó marcando o ritmo da noite. Não sou rígido, sou prático. A fraqueza aqui custa a colheita, custa a vida. Não estou falando da fazenda, estou falando de você. Meu pai me enviou para cá para que eu aprendesse a utilidade, mas ele me disse que a sua casa seria a minha punição. Você está me ensinando a trabalhar, mas não me trata como uma prisioneira. Por que não? Elias parou completamente, puxando as rédeas. A escuridão parecia se fechar sobre eles. Ele se virou e seus olhos, normalmente distantes, a fitaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. Você acha que ser tratada com respeito é uma recompensa ou uma punição? Eu não sou seu pai. Eu não negocio a dignidade. Você come, trabalha e dorme sob o meu teto. Você tem valor porque você faz. Não importa de onde você veio ou o que você pesa. A lei da fazenda é simples. Se você puxa o ar e consome os frutos, você deve contribuir. Se você fizesse nada, você seria um fardo, e eu a trataria como tal. Mas você não está se permitindo ser um fardo. Você é teimosa e trabalha. E isso é o suficiente. Elara sentiu as palavras dele como um choque. Ele estava vendo algo nela que ninguém mais havia visto. Seu potencial, não suas falhas. E se eu parar? Se eu me recusar a trabalhar, como fazia antes? O tom dele se tornou frio novamente, a dureza do campo voltando. Então, você será devolvida, ou pior, você ficará aqui, mas eu a ignorarei até que você entenda que não há vida onde não há propósito. Eu não a odeio, Elara, eu não a amo, eu a respeito, e o respeito no campo é muito mais sólido que a paixão. Ao chegar em casa, Elara cuidou do braço dele. A luz da lamparina iluminava o rosto cansado e a pele bronzeada de Elias. Ela usou a aguardente de frutas para limpar o corte, e ele estremeceu, mas não protestou. Você tem a pele dura, mas os ferimentos aqui são diferentes dos que você tinha na cidade, não é? Lá eram ferimentos de orgulho. Aqui são ferimentos de existência. O orgulho não alimenta os animais, Elara, nem te mantém aquecida. Ela terminou o curativo, olhando para o homem que se recusava a ser seu salvador ou seu carrasco. Ele era simplesmente o seu professor, o homem que havia derrubado as paredes da sua vaidade com a mais simples das ferramentas, a verdade. Naquela noite, deitada em sua cama de palha, Elara não pensou mais na punição do pai, nem no conforto perdido. Ela pensou na textura da terra fria, no cheiro da lenha cortada e na estranha sensação de que sua vida finalmente tinha um eixo. Ela havia sido entregue como um objeto, mas o trabalho a estava transformando em uma pessoa. A tensão entre eles, contudo, não se dissolvia, apenas mudava de forma. Elias continuava a ser o pilar inabalável de sua nova realidade. Ele era o ponto fixo. Mas ela percebia os pequenos deslizes em sua indiferença. Ele sempre deixava o casaco de lã dela pendurado no cabide mais próximo da lareira, para que estivesse quente pela manhã. Ele sempre preparava uma infusão forte de ervas para os dias mais longos e frios. Ele fazia essas coisas não como gentilezas,
mas como atos de manutenção da fazenda, garantindo que sua nova ferramenta estivesse em bom estado. No entanto, em uma tarde, enquanto Elara estava sozinha na horta, desbastando as últimas folhas de couve que sobreviveram à geada, um grupo de mercadores de passagem parou na estrada em frente à fazenda. Eles pararam para zombar. Olhem para isso! A nobreza de joelhos! Dizem que ela é tão gorda que o fazendeiro tem que usar 2 burros para puxá-la para fora da cama. O riso era alto, vulgar e cortante. Elara se encolheu, sentindo o calor da humilhação subir pelo rosto, exatamente como nos bailes da cidade. Ela estava prestes a fugir, a correr para dentro de casa, mas a imagem de Elias, ensinando-a a encarar os obstáculos, a deteve. Ela permaneceu ajoelhada, voltando ao seu trabalho, fingindo que não ouvia. O escárnio continuou, ganhando força. "Ei, gordinha! Quer que eu lhe traga um bolo da cidade? Parece que você está passando fome." De repente, a porta do celeiro se abriu com força. Elias emergiu. Ele não estava gritando ou correndo, mas a sua presença era uma força. Ele tinha o semblante fechado e estava com uma foice na mão, que havia acabado de afiar e que refletia a pouca luz do dia de inverno. Ele caminhou lentamente até a cerca, os olhos fixos nos mercadores. "Este é o meu campo. Esta é a minha propriedade. Seus cavalos estão pisando onde eu plantei." A voz de Elias era baixa, mas carregada de uma autoridade que silenciou instantaneamente o riso. Os mercadores olharam para ele, notando a foice, a altura e a expressão de ameaça contida. O líder do grupo tentou se justificar, um sorriso nervoso no rosto. Apenas brincando com sua assistente. "Ela é minha, e esta é a minha terra. Eu não tolero parasitas. Vocês não têm negócios aqui. A estrada é larga. Usem-na." O silêncio era tão denso que Elara podia ouvir o vento frio assobiando nas orelhas. O mercador, percebendo que Elias não estava blefando, acenou para seus companheiros e eles rapidamente montaram nos cavalos. Enquanto se afastavam, Elias permaneceu na cerca, imóvel, até que estivessem fora de vista. Quando ele finalmente se virou, caminhou até Elara. Ela havia parado de colher a couve, as mãos tensas. "Por que você não correu? Você me ensinou que os obstáculos devem ser enfrentados, não fugidos." Ele balançou a cabeça. "Às vezes, o melhor a fazer é proteger o que é seu e deixar que os tolos sigam seu caminho. Eu sou sua. É isso? Uma posse?" Ele se ajoelhou na terra fria, os olhos agora suaves, mas sérios. "Você não é uma posse no sentido que seu pai entende. Você é minha responsabilidade. Eles zombavam de você, mas eles zombavam da minha fazenda. Aqui, nós nos defendemos." Ele estendeu a mão e gentilmente tirou um pedaço de folha de couve que estava preso em seu cabelo. O toque era breve, mas carregado de uma ternura não intencional que desarmou Elara completamente. Ele não estava tocando seu corpo por paixão, mas por cuidado. "Você está aprendendo a ser sólida. Não permita que a leviandade deles a abale." Elias se levantou e voltou para o celeiro, deixando Elara sozinha com a couve e o silêncio da fazenda. Ela não era amada como uma esposa, mas era defendida como um recurso vital, um membro essencial daquele microcosmo duro. E, estranhamente, esse tipo de defesa, que reconhecia seu valor utilitário, era o mais próximo da dignidade que ela já havia chegado. O fazendeiro estava cumprindo sua promessa de torná-la digna, e ao fazê-lo, ele estava lentamente descobrindo que o respeito que ele sentia por sua perseverança estava pavimentando o caminho para um sentimento muito mais profundo. Ela não era mais a punição enviada pelo destino, mas a parceira forjada na terra, e ele estava começando a amá-la por inteiro, cada centímetro da mulher forte que a fazenda estava revelando. Esta não é apenas uma história de amor, mas uma história sobre a força que reside na resiliência e na redescoberta do próprio valor, mesmo nas circunstâncias mais cruéis. Se a jornada de Elara e Elias tocou seu coração,
Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com quem precisa de uma mensagem de esperança. Inscreva-se para acompanhar o desfecho desta jornada. Uma nobre obesa foi entregue a um fazendeiro como punição por seu pai, mas ele a amou por inteiro, e o medo dos vizinhos logo se tornou inveja. Você lembra de um tempo em que a dignidade era medida não pela riqueza das roupas, mas pela sujeira honrosa nas mãos? Você se recorda da fazenda Aurora, onde Elias, o fazendeiro de ombros largos, e Elara, a ex-nobre rejeitada, forjavam uma vida a partir da terra mais dura? Se você tem acompanhado essa jornada de resiliência e amor inesperado, sinta-se à vontade para curtir esta história e comentar de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o desfecho dramático desta saga. Eles tinham sido testados pela malícia alheia e pela crueldade da natureza, mas o que realmente definia a força de um vínculo era a forma como ele resistia ao julgamento do mundo. O silêncio que se seguiu à partida dos vizinhos após o confronto era pesado, mas não opressor. Era o silêncio do respeito conquistado. Elias tinha usado a força de sua presença e a lógica inabalável da necessidade para defender Elara, e ela sentiu aquela defesa pulsar em seu peito como uma certeza nova e poderosa. Ela não era mais a convidada relutante, nem a prisioneira punida. Ela era a razão pela qual o celeiro estava cheio e a única pessoa que se importava em manter a horta verde durante a seca. Naquela noite, o ar estava frio, com o cheiro penetrante da terra recém-virada e do fumo da lareira. Elias estava sentado na cadeira de balanço, consertando um arreio de couro, o ranger rítmico da costura quebrando a quietude. Elara estava à mesa, desenhando esboços das ferramentas da fazenda, tentando memorizar as especificações de cada peça para poder pedir as reposições corretamente, uma tarefa que ela havia assumido com surpreendente dedicação. "Eles não voltarão", disse Elias, sem levantar os olhos, mas sabendo que ela precisava da confirmação. "Não por causa da ameaça", ela respondeu, os dedos manchados de carvão. "Mas por que você os fez ver que eu sou útil?" Elias parou de costurar e olhou para ela. A luz da lamparina destacava a forma como o calor da fazenda havia suavizado os contornos antes tensos de seu rosto. As preocupações ainda estavam ali, é claro, mas agora estavam misturadas a uma nova expressão de propósito. Seus olhos, que antes pareciam perdidos em uma névoa de autocomiseração, brilhavam com uma determinação prática que Elias achava infinitamente mais atraente do que a beleza fugaz que ele via nas damas da cidade. "Você é útil, Elara", ele afirmou, e havia uma profundidade em sua voz que ia além da simples economia da fazenda. "Você é mais do que isso. Você é a única pessoa que me faz querer voltar para esta casa depois de 12 horas no campo." O coração dela deu um salto. Ela largou o carvão. Isso não era um elogio à sua força física, nem à sua capacidade de contabilidade. Era um reconhecimento de sua presença, de seu calor humano. Ele se levantou, cruzou o chão de tábuas e parou atrás dela, colocando as mãos pesadas nos ombros dela. "Quando você chegou, eu vi você como a punição que meu passado me enviou, a semente de um caos inevitável." Ele murmurou, a voz rouca. Agora eu vejo você como o único porto seguro. O conde me enviou à ruína, mas ele me deu a salvação." Ele inclinou a cabeça e Elara podia sentir a barba áspera roçando seu cabelo. Ele a beijou no topo da cabeça, um gesto simples de possessividade e ternura que valia mais do que todas as joias que seu pai possuía. "Eu te amo, Elara", ele disse. Não era uma súbita explosão de paixão, mas uma declaração firme, quase como a assinatura de um contrato vitalício que ele pretendia honrar. "Amo a mulher que se tornou nesta terra, a mulher que não se quebra, a mulher que me ensinou que há mais valor em uma couve plantada do que em todo o ouro dos palácios."
Lágrimas quentes rolaram pelo rosto de Elara, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Ela se virou e se aninhou contra o peito dele, sentindo a força sólida dos músculos sob o tecido áspero de sua camisa. Ele a abraçou firmemente, e pela primeira vez, desde que fora jogada naquela fazenda, ela soube que estava exatamente onde deveria estar. A fazenda entrou em uma fase de paz produtiva. Eles trabalhavam lado a lado, e a simbiose se tornara perfeita. Elara era a mente organizada, Elias era a força motriz. Ela gerenciava os estoques de grãos com uma precisão que surpreendia Elias, e ele começou a confiar plenamente em seus instintos. Ela não era mais uma nobre obesa e inútil, mas uma gestora competente, cujo peso era apenas um detalhe físico e não uma definição de sua alma. No entanto, o mundo exterior tinha o hábito de se intrometer. O Conde Vasques, pai de Elara, havia passado os últimos meses esperando por relatórios de Elias que descrevessem a miséria e o colapso moral de sua filha. Ele esperava cartas implorando por socorro, por comida, por um perdão. Ele esperava a notícia de que Elias a havia rejeitado ou que ela havia morrido de tristeza ou de doença. O que ele recebia eram relatórios secos, concisos e, mais alarmantes, positivos. A safra de cevada foi 40% superior à do ano passado. Os cavalos estão saudáveis. Os estábulos foram reforçados. Elara fez um acordo vantajoso com o moleiro vizinho para moer o excesso de grãos. O Conde Vasques estava em seu escritório, o cheiro de incenso e papel caro pairando no ar. Uma irritação crescente nublando seu julgamento. Ele havia punido a teimosia e a imperfeição da filha com a crueldade do campo, mas em vez de definhar, ela estava prosperando. Elias, o fazendeiro rude, estava falhando miseravelmente em seu dever de torná-la infeliz. O conde chamou seu conselheiro, um homem pálido e meticuloso chamado Lívio. Diga-me, Lívio, o que está acontecendo naquela pocilga de fazenda? O conde bateu o punho na mesa de carvalho. Eu a mandei para quebrar seu espírito, não para que ela se tornasse uma produtora rural. E se Elara está negociando acordos, quem está administrando a fazenda? O Brutamontes? Os relatórios indicam que ela está encarregada da contabilidade e das negociações, meu senhor, respondeu Lívio nervoso. Ela demonstrou uma aptidão surpreendente para a logística. Aptidão! Ela demonstrou aptidão para o luxo e a preguiça a vida inteira. Isso é um insulto à minha autoridade. Este Elias a está protegendo, ou pior, a está usando como mão de obra escrava disfarçada. O conde apertou os olhos. A ideia de que Elias estivesse desfrutando da prosperidade, graças ao intelecto de Elara, era insuportável. Mas havia algo mais perturbador. O silêncio da fazenda em relação a pedidos de socorro era ensurdecedor, o que significava que ela estava feliz. E a felicidade de Elara era a derrota do conde. Prepare uma comitiva, ordenou Vasques. Não confio nesses relatórios secos. Quero que você vá até lá pessoalmente. Diga ao fazendeiro que estou preocupado com a saúde de minha filha. Mas seu objetivo real é avaliar se ela está sendo tratada como uma esposa ou como uma prisioneira. E se ela estiver sendo tratada com a menor decência, você trará um relatório completo sobre a situação financeira da fazenda. Se ele estiver prosperando, ele está desrespeitando o acordo original de punição e terá que pagar um preço. A comitiva partiu no final da semana seguinte, uma carruagem luxuosa e pesada cortando a poeira das estradas rurais. Eles chegaram à fazenda Aurora em um dia fresco de outono, quando Elias e Elara estavam no campo supervisionando a colheita dos últimos feixes de feno. A chegada da carruagem foi um evento sísmico. Nunca um veículo tão polido havia se aproximado daquelas terras. O cheiro de couro fino e perfume de cidade invadiu o ar puro da fazenda. Lívio, o conselheiro, desceu da carruagem, vestindo seda escura e sapatos que jamais haviam tocado lama. Ele parecia terrivelmente deslocado, uma figura pálida e tensa. Elias e Elara se aproximaram.
os rostos sujos de poeira e suor. Lívio fez uma reverência superficial, claramente incomodado com a visão de Elara, que vestia roupas de trabalho rústicas, mas que parecia saudável e incrivelmente forte. Seu peso não havia diminuído, mas a flacidez de sua vida anterior havia sido substituída por uma solidez que parecia inabalável. Fazendeiro Elias, disse Lívio com a voz esnobe. Eu sou Lívio, mensageiro do Conde Vasques. Viemos verificar o bem-estar da dama Elara. Elias colocou um braço forte ao redor dos ombros de Elara, um gesto de posse que não passou despercebido por Lívio. A dama Elara está bem, como pode ver, disse Elias, sua voz grave e calma. Ela é a administradora da fazenda e desfruta de excelente saúde. Ela trabalha ao meu lado. Lívio engoliu em seco. Trabalha ao seu lado? Isso não parece exatamente o tipo de privação que o conde esperava. Elara deu um passo à frente, sua voz surpreendentemente firme. Ela não era mais a garota assustada que havia chegado meses antes. Diga ao meu pai que a maior privação que sofri aqui foi a privação de sua influência e de suas expectativas doentias, declarou Elara. Eu nunca estive mais feliz ou mais valorizada. Lívio estava chocado. Essa não era a obesa chorona que ele lembrava do palácio. O conde está preocupado, no entanto, com os termos do nosso acordo. Ele me enviou para inspecionar os livros, Elias, para garantir que os recursos que ele lhe concedeu, incluindo sua filha, estão sendo usados de forma apropriada e justa, e não para enriquecer um camponês que desrespeita a punição que lhe foi imposta. Elias manteve o olhar fixo em Lívio, mas apertou a mão de Elara, transmitindo-lhe confiança. A fazenda é minha. Os livros são meus. Elara é minha esposa. Entregue a mim. Não devo nada ao conde, além do meu silêncio sobre a sua crueldade, retrucou Elias. O silêncio acabará se a prosperidade continuar, sibilou Lívio, sacando um pergaminho. O conde está revogando a doação da terra. Ele alega que a dama Elara não está sofrendo o suficiente e que, portanto, o acordo foi violado por você, Elias. Ele exige a devolução imediata dela à capital, onde ela será colocada em um convento de penitência. O choque atingiu Elara com a força de um raio. Voltar à capital, ser enclausurada, ter sua dignidade recém-conquistada arrancada. Não. Ela olhou para Elias, procurando a mesma confusão que sentia. Elias não parecia confuso. Ele parecia mortalmente calmo, como um rio congelado prestes a rachar. O conde a entregou a mim como esposa, Lívio, não como uma mercadoria alugada, disse Elias, sua voz baixa e perigosa. A lei dos nossos ancestrais é clara. Uma mulher casada pertence ao seu marido. O conde não tem autoridade para revogar este casamento, nem para confiscar minha propriedade, que foi anexada ao meu dote. Lívio sorriu, um sorriso fino e venenoso. O dote foi ela, fazendeiro. E o conde pode contestar o casamento, alegando que ele foi realizado sob coação para fins de punição e não de união legítima. Se você não a devolver, ele não apenas tomará a fazenda, mas o fará ser preso por sequestro. Ele virá aqui com guardas reais, Elias. Pense bem em sua vida. A ameaça era real, revestida pela autoridade fria da nobreza. Se Elias se recusasse, ele enfrentaria a fúria do conde, o que significava a destruição de seu modo de vida e, provavelmente, a morte. Ele havia lutado para sobreviver, para fazer aquela terra produzir, e agora, por amor, ele teria que lutar contra o poder mais alto do reino. Elias olhou para Elara. Ele viu nos olhos dela o medo da perda, mas também uma resolução feroz. Ela era uma força da natureza que ele havia libertado, e ele não a colocaria de volta na gaiola. Você pode informar ao conde Vasques que eu aceito a contestação, disse Elias, sem hesitar. Diga a ele que ele pode enviar seus guardas. Mas se ele pretende tirar minha fazenda e minha esposa de mim, ele terá que lutar pela terra palmo a palmo. Eu não a devolverei. Ela pertence à fazenda Aurora, e eu pertenço a ela. Elara sentiu o coração explodir de gratidão e terror. Elias estava arriscando tudo,
Sua vida, sua terra, sua paz. Lívio suspirou dramaticamente, aborrecido pela teimosia do fazendeiro. Você está assinando sua própria sentença de morte, Elias. O conde não tem limites. Nem eu, quando se trata da minha família, respondeu Elias, apertando Elara contra si como se ela fosse um escudo. Vá e diga ao conde que ele não enviou uma punição para o meu lar. Ele enviou o amor da minha vida e eu a defenderei até o fim. Esta fazenda não está à venda e esta mulher não é uma penitente. Lívio, vendo a determinação nos olhos de Elias, percebeu que a ameaça não havia surtido efeito. Ele se virou, subiu na carruagem e o veículo de luxo se afastou, deixando um rastro de poeira e a promessa de uma guerra iminente. Elara se soltou do abraço de Elias e o olhou com intensidade. Você está arriscando tudo. Ela sussurrou, a voz trêmula. Eu já perdi tudo antes, Elara. Ele respondeu, tocando o rosto dela, seus olhos revelando uma paixão silenciosa. Mas nunca tive algo tão valioso para perder. Eu não vou perder você para ele. Seja uma prisioneira na cidade ou aqui, você estará infeliz. Aqui, pelo menos, podemos lutar juntos. A decisão estava tomada. Eles não fugiriam, nem se curvariam. Eles enfrentariam o Conde Vasques, o homem mais poderoso do reino, armados apenas com a força de seu trabalho e a legitimidade de seu amor forjado na dureza da fazenda. A ameaça do Conde Vasques não era apenas uma disputa por terras ou por uma mulher. Era uma disputa entre a dignidade conquistada e o poder arbitrário da nobreza. E naquela noite, enquanto o vento frio soprava e Elias começava a preparar as defesas da fazenda, Elara se juntou a ele não mais como a dama inútil, mas como uma estrategista rural que havia aprendido a amar a terra e o homem que a havia ensinado o significado real de valor. Eles estavam prontos para a batalha que viria. Prontos para provar que a resiliência e a fé em si mesmos valiam mais do que qualquer coroa. Eles tinham encontrado o amor onde só havia punição, e agora eles iriam lutar para manter esse milagre vivo. A próxima batalha decidiria se o fazendeiro poderia realmente amar por inteiro e vencer a força cruel que o havia tentado destruir. O preço do amor foi a decisão de lutar, e uma nobre obesa foi entregue a um fazendeiro como punição por seu pai, mas ele a amou por inteiro, e por isso a batalha era inevitável. Você lembra de um tempo onde a dignidade não se media por títulos, mas pela coragem de encarar a injustiça de frente? Se você gosta de histórias de amor forjadas na adversidade, deixe o seu like agora mesmo. Comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder a próxima saga de resiliência e paixão. A manhã seguinte trouxe consigo um ar mais frio do que o normal, pesado com o cheiro de terra molhada e a antecipação sombria. Elias mal havia dormido, usando as últimas horas da escuridão para reforçar os portões e distribuir as poucas armas rudimentares entre os homens da fazenda. Eles eram poucos, talvez 10 no total, incluindo os 2 mais velhos que mal conseguiam levantar uma enxada, mas estavam unidos por uma lealdade que o dinheiro de Vasques não poderia comprar. A lealdade a um homem que os tratava com respeito. Elara estava ao seu lado quando o primeiro raio de sol iluminou o vale. Ela não estava vestida em seda, mas em linho grosso, seus cabelos trançados de forma prática, com fuligem de carvão nos dedos por ter ajudado a selar a grelha da lareira para evitar que fumaça excessiva denunciasse sua presença. Seus olhos, antes cheios de tédio e autocomiseração, brilhavam com uma determinação fria. Ela lhe estendeu uma caneca de chá amargo. "Tome", disse ela. "Precisamos estar firmes." Ele a olhou, a imensidão de seu corpo parecendo apenas um pilar de força inabalável contra a fragilidade do mundo exterior. Eles haviam encontrado, no isolamento forçado e na punição, o propósito que o palácio nunca lhes daria. Não demorou muito. O som de ferraduras quebrando a quietude da manhã chegou primeiro.
o ritmo marcial e arrogante de cavaleiros bem treinados. Em seguida, a visão. O Conde Vasquez, em toda a sua pompa e arrogância, liderando uma pequena tropa de 20 homens, todos armados e vestindo o brasão do reino. Eles pararam a uma distância respeitosa da cerca de pedra que Elias e seus homens haviam construído ao longo dos meses. Vasquez, um homem magro e pálido, desmontou com um movimento estudado, como se pisar na terra fosse um sacrifício. Ele caminhou até o portão, seus sapatos de couro polido esmagando as flores silvestres. Fazendeiro Elias. Sua voz era cortante, sem volume, mas carregada de autoridade. Eu não vim para negociar, vim para executar a ordem. Devolva a mercadoria roubada e a terra que não pertence a você. Elias deu um passo à frente, parando no centro do portão. A luz do sol iluminava a poeira fina que pairava sobre a fazenda. O que você chama de mercadoria roubada, Conde Vasquez, eu chamo de minha esposa, ele respondeu, a voz grave e calma. E esta terra foi comprada e paga, documentada e testemunhada. Vasquez riu, um som seco e desagradável. Papéis são facilmente rasgados quando estão nas mãos erradas. Sua esposa? Você realmente acredita que o pedaço de lixo que o Duque de Astória descartou tem algum valor legal ou sentimental? Ela é uma prisioneira que deveria estar cumprindo sua pena na cidade. Foi então que Elara se moveu. Ela não se escondeu. Ela saiu de trás de Elias, sua presença maciça dominando a visão de Vasquez. Ela vestia a simplicidade da fazenda, mas carregava a dignidade que sua classe social nunca lhe ensinou. Conde Vasquez, ela disse, e a autoridade em sua voz não vinha de um título, mas da convicção. Você está enganado. Eu não sou mercadoria nem prisioneira. Eu sou a senhora Elias, e esta é a minha casa. Vasquez piscou, momentaneamente chocado pela postura. Você esqueceu quem você é? Você é Elara de Astória, uma vergonha para sua linhagem. Eu sou a esposa do homem que me amou por inteiro, respondeu Elara, dando um passo à frente, chegando perto o suficiente do portão para que ele pudesse ver o brilho feroz em seus olhos. Meu pai me enviou para cá para que eu morresse de tédio e solidão, para que eu fosse punida. Ele me puniu com a única coisa que me salvou, o amor verdadeiro. O Conde Vasquez sentiu um rubor de fúria subir ao seu rosto pálido. Ele viu que a estratégia da ameaça não funcionaria. A mulher havia mudado. Ele olhou para seus homens. Invadam, prendam o fazendeiro e arrastem a mulher de volta para a cidade. No entanto, antes que os soldados pudessem avançar, Elias fez um gesto sutil e 3 figuras surgiram das árvores nos limites da propriedade. Não eram guerreiros, mas vizinhos. O velho fazendeiro Pedro e seu filho e o carpinteiro da aldeia, todos armados com espingardas de caça antigas. Eles não seriam páreo para os soldados, mas sua presença era um testemunho. Além disso, Elias tinha uma carta na manga que Vasquez desconhecia. Quando ele comprou a fazenda, ele fez questão de registrar a venda no cartório da província vizinha, garantindo a legitimidade longe da influência direta do duque. Vasquez, você tem certeza que quer invadir uma propriedade legalmente registrada, com testemunhas presentes, apenas para sequestrar uma mulher que voluntariamente escolheu ficar? Perguntou Elias, mantendo o tom calmo. Isso não seria apenas um roubo, conde. Seria traição à coroa e um escândalo que seu mestre, o Duque de Astória, não conseguiria abafar. Você arriscará sua reputação por uma simples disputa de orgulho? O silêncio caiu sobre o campo. Vasquez analisou a situação. Ele esperava um fazendeiro acovardado e uma mulher implorando por clemência. Ele encontrou resistência, legalidade e, o que era pior, dignidade. Um confronto violento, mesmo que vitorioso, mancharia o duque e o faria parecer arbitrário, o que poderia levar a consequências políticas indesejáveis. O conde hesitou, seus olhos estreitos de ódio. Ele sabia que havia sido derrotado, não pela força das armas, mas pela força da verdade. Isto não acabou, Elias, ele sibilou, montando de volta em seu cavalo com violência.
O duque de Astória nunca esquece uma afronta. Elias o observou partir, o som das ferraduras diminuindo lentamente. A fazenda estava em silêncio novamente. A vitória era tensa e silenciosa, forjada na coragem de um fazendeiro e na resiliência de uma nobre que se tornou fazendeira. Quando Vasques estava fora de vista, Elara desabou, não de tristeza, mas de exaustão e alívio, nos braços de Elias. O corpo outrora pesado era agora o seu porto seguro, o centro de seu universo. Nós vencemos, ela sussurrou, a voz embargada. Não, minha querida, ele assegurou firme. Nós escolhemos. Escolhemos o trabalho em vez do luxo, a verdade em vez da mentira, o amor em vez do poder. E é isso que nos fará invencíveis. Eles sabiam que a paz era temporária, que o duque de Astória, humilhado, voltaria. Mas naquele momento, olhando para o horizonte, eles tinham a certeza de que haviam construído algo inquebrável. Nos anos seguintes, a fazenda de Elias e Elara prosperou. Ela nunca mais voltou a ser a dama que se afogava em doces. Ela se tornou uma administradora rural eficiente, respeitada por todos. A nobre obesa punida por seu pai havia encontrado seu verdadeiro valor, amada por inteiro, não apesar de quem era, mas por causa da força que só a adversidade pode revelar. Eles provaram que o amor, quando baseado na dignidade e no trabalho, pode superar qualquer coroa. Eles se tornaram uma lenda na região, a prova viva de que a felicidade não é um direito de nascença, mas uma conquista diária. Se você se emocionou com a força de Elara e o amor incondicional de Elias, compartilhe esta história com seus amigos. Deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar a próxima história de valor humano e resiliência. Obrigado por assistir.